Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa continuação então de vascularização de cabeça e pescoço, tá? Então nós vamos falar um pouquinho mais agora, algo mais aprofundado, mesma situação, nós vamos dar continuidade então ali a partir da artéria, do arco da aorta, né? E nós vamos falar então de outras ramificações, então, que agora sim vamos subir mais nessa região aqui de cabeça e pescoço, tudo bem? Então vamos lá para nossa telinha, olha só. Então aqui, pessoal, nós temos aqui a nossa estrutura óssea, né? Então, vou colocar aqui a parte da vascularização. Olha só, vamos tirar essa parte óssea. Então, quando nós pegamos aqui, bem nessa região aqui do arco da aorta, tá? Então, como eu falei para vocês na aula anterior, nós temos aqui as saídas de artérias, né? Então, a artéria tronco-braquiocefálica, né? E aqui já saindo direto, que vai se, no caso, se bifurcar aqui formando a carótida comum e formando a subclávia direita, tá? E aqui as demais ramificações que nós temos já saindo do arco da aorta, nós temos aqui a carótida comum esquerda, tá? E a subclávia esquerda, que está aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, dando continuidade, nós falamos um pouquinho na aula anterior sobre a tronco-braquiocefálica, né, e a subclávia, tudo bem? Então ela vale para os dois lados no caso da subclávia, beleza? Agora nós vamos falar então dessa outra artériazinha aqui que vai subir nessa região aqui lateral da cervical, tá? Que é a artéria carótida comum, tudo bem? Então a artéria carótida comum, pessoal, é toda essa artéria aqui, ó, que ele vai seguir ao lado dessa região cervical, tá? Então ele vai ter ali a origem dela da artéria carótida comum, no caso do lado esquerdo, né? Ela já sai direto do arco da aorta, tá? Enquanto que do lado direito ele sai do tronco, da bifurcação ali do tronco braquiocefálico, tudo bem? Que está aqui, ó, tá? Essa artéria carótida comum, tá? Ela vai ficar aqui do lado, olha só, da veia jugular interna, tá? E entre a artéria carótida comum e a veia jugular interna, que inclusive passa o 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago, tudo bem? Então aqui nós temos a artéria carótida comum, tá? Essa artéria carótida comum, ela fica bem profunda nessa região cervical, justamente para receber todo o mecanismo de proteção. Por exemplo, aqui nós temos as estruturas musculares, olha só, que vão proteger toda essa estrutura aqui da carótida comum. Vamos tirando aqui, ó. Por exemplo, nós temos o platisma, nós temos o esternocleidomastoideo, né? Nós temos aqui o homoioideo, nós temos aqui o longo cervical, nós temos, que mais aqui? Aqui ele já aparece, olha só, a carótida comum, tudo bem? Então, todas essas estruturas musculares, então, eles vão fazer a proteção dessas estruturas vasculares aqui de cabeça e pescoço, ok? Então, vamos lá. Essa artéria carótida comum, então, ela vai sofrer uma bifurcação ao término dela, tá? Bem mais ou menos na região, na altura do mento aqui, em que nós temos a formação, então, da carótida comum, da carótida externa e da carótida interna, tudo bem? Então, o que nós vamos falar nessa aula é justamente dessa carótida interna. Olha só o emaranhado de vascularização que nós temos para a região de cabeça, beleza? Então nós temos aqui então a carótida, a artéria carótida interna, que ela vai seguir aqui diretamente então da carótida comum, ela vai seguindo direto em direção ao cérebro, tá? Então esse é o caminho aqui da artéria carótida comum, tá? Nós temos algumas particularidades com relação a essa artéria carótida comum, como por exemplo, bem aqui, ó, no ponto de bifurcação, tá? Mais voltado aqui para a artéria carótida interna, nós temos uma região mais abaulada, tá? Essa região mais abaulada, ela permanece justamente aqui porque nós temos uma grande presença de neurônios nesse local, tá? Que nós consideramos aqui, nós chamamos essa região de seio carótico. Tá? Esse seio carótico, então, esses neurônios que estão presentes nesse seio carótico, é justamente para ele poder estar fazendo ali a captação de informações. Essas informações, nesse caso, são informações do tipo quimioceptores, tá? Perdão, do tipo baroceptores, tá? Ou seja, ele vai receber a informação de pressão, então, arterial que vai estar sendo levado ali para o cérebro, tá? Então, ele já tem um processo de controle, o cérebro sendo
sendo um mecanismo ali muito sensível, né, por conta ali de vários neurônios, então nós temos ali já um ponto de regulação bem nessa região de artéria carótida comum, da artéria carótida interna, tá? Que ele vai ter um ponto de abaulamento para poder favorecer então a captação de informação de pressão arterial que vai ser levado até o cérebro, beleza? E nessa mesma região nós temos ali numa parte um pouco mais externa, tá? Mas nós temos ali uma região chamada de glomo carótido. Esse glomo carótico, aí sim nós temos a presença dos quimioceptores, tá? Então da presença de oxigênio, dióxido de carbono, que estão presentes ali dentro dessa vascularização, que vai ser levado até o cérebro, tudo bem? Então esse glomo carótico, ele vai fazer com que nós consigamos regular ali o nível de oxigênio que vai estar sendo levado até o cérebro, até o encéfalo de modo geral, ok? Então vamos lá. Essa artéria carótida comum, tá? Artéria carótida comum, nós temos aqui a porção cervical, que é essa primeira parte que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Então essa primeira parte que é chamada de artéria carótida comum, porção cervical. Em seguida, nós temos esse outro trajetinho aqui, ó. Observem bem. Aqui, ó, nós temos uma região que ele vai fazer uma curva, tá? E essa curva aqui, lembrando que essa parte, essa porção cervical, ela já vai adentrar aqui no crânio, tá? Através do canal carótico, olha só. Então aqui eu tenho a artéria carótida comum, tá? Ele vai estar entrando aqui no crânio. Vou selecionar aqui. Olha só, ele está entrando aqui no crânio, tá? A partir desse ponto aqui, ó, chamado de canal carótico. Tudo bem? Quando ele passa desse canal carótico, tá? Aí nós temos ali uma nova estrutura da carótida comum, tá? Melhor, uma nova parte da carótida comum, que é chamado de parte petrosa da carótida comum. Tudo bem? Porque ele justamente ele vai estar entrando nessa região aqui, tá? Da parte petrosa do osso temporal, beleza? Quando ele vai estar adentrando essa região aqui interna da cabeça, tá? Ele vai chegar e vai novamente formar uma nova parte, justamente por conta dessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é um aglomerado de vascularização venosa chamado de seio cavernoso, tá? Então, pelo fato dele estar adentrando essa região de seio cavernoso, então nós temos aqui a parte da carótida comum, chamado de parte cavernosa da carótida comum, que é isso daqui, ó, está selecionado. Vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho a carótida comum, olha só, essa é a parte cavernosa da carótida comum, beleza? Da carótida interna, perdão. Então aqui, passando então pelo seio cavernoso, tá, da carótida interna, nós temos aqui então uma nova formação, uma nova parte da artéria carótida, tá, chamado de artéria carótida parte cerebral. Aí nós já estamos adentrando ao cérebro, tudo bem? Então vamos recapitular aqui rapidamente só essa passagem então da carótida comum. Olha só o tamanhozão dessa carótida comum, né? Então nós temos aqui a carótida comum, tá? Perdão, estou falando carótida comum, mas na verdade é a carótida interna, tá? Então a carótida comum que vai se bifurcar aqui, formando a carótida externa e a carótida interna, tá? O que nós estamos abordando hoje é essa carótida interna. Então eu tenho aqui a primeira parte, a parte cervical da carótida interna, lembrando que aqui na base nós temos aqui o seio carótico, tá? E também o glomo carótico, tudo bem? Passando, adentrando essa região do cérebro, nós temos a parte petrosa da carótida comum, tá? Passando então por dentro do seio cavernoso, eu tenho a parte cavernosa da carótida interna, tá? E chegando aqui na região do cérebro, eu tenho a parte cerebral da carótida interna, tudo bem? Então essa, pessoal, é a carótida interna que nós temos aqui, ó. Beleza? Vamos lá. A partir dessa carótida interna, então, eu tenho aqui um ponto de bifurcação, tá?
Então, esse ponto de bifurcação aqui, ó, ele vai formar, então, a artéria cerebral média, que vai irrigar o terço médio do cérebro, tá? Eu tenho aqui a artéria segmentar anterior, tá? Ou também conhecido como artéria cerebral anterior, tudo bem? Então essa artéria cerebral anterior vai irrigar a porção anterior do cérebro. Opa, pera lá, então vamos lembrar uma coisinha aqui. Nós temos então a artéria carótida interna, tá? Lá no término dele nós temos um ponto de bifurcação, em que ele vai formar a artéria cerebral anterior e a cerebral média, tá? Então ele vai irrigar os 2/3 anteriores do cérebro, tudo bem? Lembrando que nós temos ali a artéria vertebral, né, que vem ali da artéria subclávia, que vai irrigar esse terço posterior. Lembram disso? Tá? Então o cérebro todo ele é irrigado então pela artéria vertebral, tá? O terço posterior, e o terço médio e anterior vai ser irrigado então pela artéria carótida interna, beleza? Então vamos lá. Então dessas duas artérias aqui, que eu preciso que vocês saibam, é esse ponto de bifurcação, formando a artéria cerebral anterior e formando aqui a artéria cerebral média, beleza? Só que pera lá, se a gente parar para observar, então, essa artéria aqui, carótida interna, tá? Olha só, vamos aproximar aqui mais ainda. Olha só, então aqui eu tenho a cerebral média, a cerebral anterior, tá? E eu tenho aqui uma nova ramificação, olha só, saindo aqui que vai formar a artéria oftálmica. Olha só, tudo bem? Essa daqui é a artéria oftálmica. Então essa artéria oftálmica, tá? Aí sim a gente vai precisar saber algumas ramificações dela, né? Justamente porque ela passa a ter alguns pontos importantes com relação a essa parte da artéria oftálmica, beleza? Então vamos lá, olha só. Então na artéria oftálmica nós temos aqui, ó, uma ramificação que ele vai para essa região aqui, ó, lateral do olho. Lembrando que aqui, ó, eu tenho a circunferência orbital, tá? Então aqui eu tenho formando a artéria lacrimal, tudo bem? Então, da artéria oftálmica, eu tenho uma ramificação lateral aqui, formando a artéria lacrimal, ok? Dessa artéria lacrimal, tá? Eu vou ter aqui uma nova continuidade, tá? Formando aqui a artéria palpebral superior lateral, tá? Artéria palpebral superior lateral, tá? Palpebral justamente porque ele fica nessa região aqui de pálpebra, tá? Que fica aqui em torno dos olhos, tá? Lateral porque ele fica na porção lateral aqui do olho, tá? E superior porque ele fica acima. Então se a gente parar para analisar, por mais que o nome ele seja grande, né? É um nome tranquilo da gente poder estar memorizando. Então a artéria lacrimal, que ele vai vir para essa região lateral do olho, tá? Ele vai dar ali a origem à artéria palpebral superior lateral, ok? Já nós retornamos a essa artéria aqui, vamos dar continuidade aqui, ó, a essa artéria oftálmica. A artéria oftálmica, então, nós temos ali uma ramificação superior, um ponto de bifurcação, uma ramificação superior, que ele vai formar aqui a artéria supraorbital. Espera lá, essa artéria supraorbital, ele vai sair aqui nessa região aqui do globo ocular, vamos ver aqui, ó, e ele vai irrigar essa região aqui da fronte, olha só, tá? Então, a artéria supraorbital, ele vai ter origem aqui nessa ramificação da artéria oftálmica, tudo bem? Tá? Então, aqui está a artéria supraorbital, beleza? Dessa artéria oftálmica, então, dando continuidade, olha só, aproximando ele bem aqui, ó, nós temos um ponto de bifurcação, formando essa artériazinha aqui superior, tá? Que é chamada de artéria supratroclear, tá? Justamente porque ele vai para essa região aqui, ó, anterior da fronte, beleza? Então, essa é a artéria supratroclear, tá? E nós temos aqui também, olha só, uma outra ramificação que vai formar essa porção aqui, ó, na parte lateral, então, do nariz, que fica entre a base do nariz e a cavidade orbitária, tá?
é chamado de artéria dorsal nasal, tá? Artéria dorsal nasal, justamente porque ele fica nesse dorso do nariz, tudo bem? E nós temos aqui, dando continuidade a essa artéria dorsal nasal, a artéria angular, ó, tá? Que nós vamos falar logo em seguida, com mais detalhes, tudo bem? Então vamos lá. Retornando aqui então, nesse ponto de bifurcação da artéria oftálmica, eu formo a artéria supratroclear e a artéria dorsal nasal, tá? Dessa artéria aqui supratroclear, ela sai uma ramificação indo em direção ao globo ocular. Essa artéria aqui, ó, que sai da supratroclear, é chamada de artéria palpebral superior medial, tá? Então ele vai para essa região de pálpebra, tá? E ela fica superior e medial, tudo bem? Então por conta disso, artéria palpebral superior medial. E olha só, veja que ele forma aqui um círculo, ó, tá? Esse círculo, então, eu tenho aqui justamente a região de pálpebra, tá? Essa região de pálpebra vai dar o nome para a gente, então, de todas essas ramificações. Por exemplo, se eu pegar aqui da artéria palpebral superior medial, tá? E eu descer ele, olha só, eu já vou ter a formação aqui da artéria palpebral inferior medial, tá? Então, artéria palpebral inferior medial, tá? Tudo bem? Dando continuidade a ele, ele vai formar essa região aqui, ó, de arco. Por isso que é chamado de arco palpebral inferior, tudo bem? Arco palpebral inferior. Ele vai aqui para a região lateral de pálpebra, certo? Agora, então nós temos aqui a região, a artéria palpebral inferior lateral, tá? Lembrando que a artéria palpebral é superior lateral, tá? Ele vai estar aqui, lembram dele, tá? Que nós vimos ali anteriormente. E aqui, justamente para poder formar essa parte superior aqui de pálpebra, eu tenho o arco palpebral superior, beleza? Então ele forma esse círculo aqui em torno do olho, ok? Então isso daqui é um ponto interessante, porque justamente, por exemplo, aqui, ó, dessa região do arco palpebral, tá? Inferior, ele vai ter uma ramificação, olha só, que vai ser para artéria facial transversa, tudo bem? Que vai ser muito importante para a gente vai ver logo em seguida, ok? Pessoal, então, o que nós tínhamos para falar aqui para vocês com relação a essa parte das artérias, com relação a essa parte, então, das artérias, principalmente dessa região aqui de carótida comum e carótida interna, tá? Era mais ou menos isso. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.